Boa noite, aqui quem fala é Lucas Mendes, cursando ensino superior em licenciatura em Geografia na instituição Uninter Internacional, né? Curso Geografia porque gosto, né? É muito gostoso você viajar pelo planeta, conhecer lugares, né? Lidar com a natureza, né? Porque dentro da geografia nós abordamos diversos, inúmeros, né? Temas, né? A gente estuda planeta, terra, região, né? Mapas, estudos científicos, tudo a gente fala e trata dentro da geografia, né? A gente estuda diversos pontos, né? Tipo geografia acadêmica e geografia escolar. Estudamos também um pouco sobre o objeto e os conceitos da geografia, né? Geografia e região, seu espaço, né? Os municípios, né? Estudamos sobre geografia urbana, tudo sobre área de urbanização, né? Falamos sobre geografia agrária, para que ela serve, né? E também sobre geografia e análises sistêmicas. Então a gente dentro da geografia estuda o mundo inteiro, as suas relações socioeconômicos, políticos, governos. Então a gente está ligado sobre dentro de todos os aspectos que envolve o mundo. Só que dentro deste bate-papo, eu quero compartilhar um pouco sobre espaço, sociedade e natureza, né? E dentro de espaço, sociedade e natureza, a gente vai compreender que a geografia ela é uma ciência. É uma ciência que tem como o principal objeto de estudo o espaço geográfico, né? Então, como será possível observar que é nesse espaço que ocorrem as principais transformações realizadas pelas atividades humanas. Então, geografia é uma ciência que tem o principal objeto estudar o espaço geográfico. E aí ocorrem várias transformações aí realizadas pelas atividades humanas, né? A partir dessa forma de desenvolvimento de novas técnicas, a sociedade, então, ela tem exigido e utilizado cada vez mais os recursos naturais, né? Que são disponibilizados aí ao longo do tempo. Então, portanto, nesta primeira etapa, nós observaremos a relação entre sociedade, natureza, que tem ocorrido ao longo da história humana. Então, dentro desse estudo sobre sociedade, sobre espaço, sociedade e natureza, então nós podemos aí estudar então 4 assuntos, né, importantíssimos, aonde a relação entre natureza e o homem, né, sobre as suas transformações naturais e as transformações que o homem faz, né, com a sua própria mão na natureza, né? Fala sobre a modernidade, sobre a conceitualização e aí a natureza e a geografia. Mas dentro deste bate-papo, desta primeira aula, eu quero falar somente sobre a evolução das relações entre sociedade e natureza, ou seja, sobre os sistemas naturais. Então, a relação entre sociedade e natureza, ela tem se modificado bastante ao longo do tempo. Para compreender a dinâmica, então, existente entre os seres humanos e os recursos naturais, é importante levar em conta que o nosso planeta faz parte de um grande sistema. Então, o nosso planeta Terra, ele faz parte de um grande sistema. Agora nós vamos tratar mais para frente um pouco.
No modelo proposto por Drain em 1986. Então é possível identificar, através de Drain, 3 grandes conjuntos naturais, né? Então nós temos dentro desses conjuntos naturais, nós temos então a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então, atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, ela faz parte de 3 grandes conjuntos naturais. Então vamos compreender um pouco sobre cada uma delas. Nós vamos falar então um pouco sobre a biosfera. A biosfera, então, ela representa a vida no planeta, em todas as suas dimensões. Notaremos que a existência dessa camada biosfera só é possível por conta das relações existentes com as demais camadas e a liberação de fluxos energéticos, os quais mantêm o planeta em equilíbrio. Então, resumindo, a biosfera, ela libera fluxos energéticos, a qual vai manter o nosso planeta em equilíbrio. O próximo aí, então, é sobre litosfera. Então, a litosfera, ela compreende a parte sólida do planeta, caracterizando-se pela presença das rochas e a sua consequente decomposição, ou seja, o solo. Então, essa camada, ela serve de fixação e meio de desenvolvimento das espécies. Então, retomando, biosfera, ela libera fluxos energéticos que mantém o nosso planeta em equilíbrio. A litosfera, então, ela caracteriza-se pela presença de rochas e consequente decomposição aí do solo, que é uma camada que serve então de fixação, né, e meio de desenvolvimento de espécies. E nós vamos tratar também sobre a atmosfera. A atmosfera, então, ela representa uma camada gasosa que envolve o planeta, ou seja, os gases são fundamentais para a manutenção da temperatura do planeta e as funções vitais dos seres. A última camada terrestre, então ela não é menos importante, né? Então a hidrosfera, a qual consiste na água em todas as suas formas. Afinal, além de servir como meio de sobrevivência para diversas espécies, também é vital para diversas funções fisiológicas dos seres vivos. Então, nós vimos aí que a biosfera, ela faz a liberação de fluxos energéticos para manter o planeta em equilíbrio. Vimos que a litosfera, ela tem presença de rochas e uma consequente decomposição de solo para a fixação de meio de desenvolvimento de suas espécies. A atmosfera, que representa a camada então gasosa que envolve o planeta, que são os gases, né? E que é uma última camada terrestre. Então a atmosfera é a última camada terrestre, mas não menos importante. E aí, então, a hidrosfera, que consiste na água. Então, nós vamos achar a hidrosfera em águas, em todas as suas formas, né? Que é a final aí de sobrevivência de diversas espécies, que também é vital para diversas funções fisiológicas dos seres vivos. Então, vamos um pouco aprofundar aqui e falar sobre um pensador. Que pensador é esse? É o pensador Hipócrates. Então, o Hipócrates, ele viveu aí entre 460 a 377 a.C. O Hipócrates, então, ele traz aí 3 assuntos, né? Ele aborda 3 assuntos. Qual é?
Ele fala sobre influência, você pode pesquisar depois aí sobre Hipócrates, né, na relação aí entre a vivência dele entre 360 a 377 a.C., ele vai falar então sobre a influência do meio, ou seja, sobretudo do clima, na saúde e psicologia do homem. Ele vai abordar também o retomado no Renascimento, sobre governos políticos e compreensão de outros povos, né? Sobre pensamentos de outros povos. E ele vai falar aí também no século XVII, que cai em desuso pela falta de descrição dos processos e mecanismo pelo qual o meio influencia o homem. Então, você pode pesquisar aí depois sobre Hipócrates e você vai entender um pouco aí sobre suas relações. E dentro desse estudo aí na geografia, nós temos, dentro desse estudo sobre espaço, sociedade e natureza, nós também temos aí sociedade pré-agrárias, né? Nós temos aí sociedades agrárias, temos sociedade industrial, globalização. Então é bom você pesquisar, entender um pouco sobre o mundo, sobre esse grande espaço ao qual nós vivemos hoje em dia. Até mais, bons estudos. Aqui quem despede é o futuro professor Lucas de Geografia aí.